Seu adolescente tá se achando independente? Esse é o tema da live de hoje. Muito bem-vinda a essa série chamada Adolescer. Na segunda-feira, essa série, Adolescer, nesta série, eu abordo as transformações físicas e emocionais desse período de transição que a gente chama de adolescência. Na segunda-feira, geralmente é um conteúdo mais denso. Eu trago aqui uma live que eu preparo anteriormente e na quinta-feira, às 8 horas da noite, aí eu faço uma mentoria ao vivo. Eu convido uma mãe para participar ao vivo aqui comigo e a gente aplica na prática o método POC. Então hoje eu respondo as perguntas de vocês, então quem já tiver alguma questão, coloque aqui embaixo que eu já vou ler. Mas a participação... Ixi, copiei, mas não veio. Deixa eu fazer isso de novo. Mas a participação ao vivo é na quinta-feira. Então já vão me contando. Se vocês acham aí que o adolescente de vocês se acha independente, conta aqui pra mim aqui embaixo, que daqui a pouquinho eu leio o comentário de vocês. Nessa busca pela fase adulta, é importante buscar pela independência. Essa independência, por que é importante? Ele vai começar a se conhecer, vai começar a se testar, para ver com quem ele vai se transformar. Então, essa busca da independência é importante. E é importante eu estimular o meu filho a ser independente. Isso vai se refletir na vida adulta. Ele vai ser mais bem sucedido, porque na hora que eu trabalho essa independência, eu trabalho a autoestima dele. Então, se meu filho vai com uma boa autoestima para a fase adulta, mais chance dele se tornar um adulto próspero. Então, tudo está interligado, tá? O problema é quando eles usam essa independência para o lado negro da coisa. Então, a gente vai conversar por que eles buscam essa independência de uma forma errônea, tá? Então, a ideia da live de hoje é isso. Mas eu não vou abordar aqui hoje sobre violência. Soraya, meu filho pensa que é independente e aqui a gente se agride verbalmente, a gente se agride fisicamente. Não é o tema de hoje. Então, violência não vai ser abordado aqui hoje, tá? A ideia é mostrar que exercer a independência é importante, vai torná-lo um adulto mais autoconfiante, mais bem-sucedido e que é importante também, junto com o estímulo da independência, trazer sim o limite e a presença. Por que presença? Porque o adolescente ele não consegue enxergar as consequências. Ele não consegue ainda ter maturidade de, poxa, se eu tiver tal atitude agora, como consequência eu posso colher tal coisa. Então, a presença de um adulto encaminhando para o futuro é essencial, tá? Então, ele precisa sim de limites e ele precisa sim de orientações, mas sendo estimulado a voar, tá? Eu vou trazer aqui 3 exemplos que eu sempre separo, para contar para vocês. E aí eu já volto aqui venho aqui pro chat para ler os comentários de vocês. Então, se vocês estiverem passando por situações como essa, o tema da live tá aqui embaixo, já vão contando aí para mim, que daqui a pouquinho eu leio, tá? Então, eu vou começar com uma cena que não foi experiência própria, foi uma cena que eu vi num filme e eu preciso dessa cena para abordar o conteúdo de daqui a pouco. Então, eu trouxe como exemplo. É um filme sobre, como é que fala? A festa de debutante. Sabe, festa de 15 anos, né? É um filme sobre festa de 15 anos. E a menina, ela precisa ali provar que ela já é madura, independente. Ela quer se provar perante os amigos. Na verdade, junto com os amigos, tem um bonitinho ali que ela acha um menininho bonitinho que ela tá paquerando.
Então, para mostrar que ela é independente, que ela faz, que ela acontece, o que ela me apronta? Ela salta de um precipício. Lá embaixo tinha uma lagoa, né, uma cachoeira. Ela saltou de um precipício muito alto. Então, naquele momento, o que passava pela cabeça dela? Eu preciso provar que eu sou independente, eu preciso provar que eu sou grande, eu preciso me destacar para que esse menino me enxergue. Tanto que a maioria não tinha coragem de pular. A maioria chegava ali no precipício e falava, eu não, muito alto, muito alto. Ela não pensou nas consequências. Ela só pensou em provar para o grupo que ela era independente, que ela conseguia. E ela pulou no filme. Mas isso acontece muito no dia a dia. Então eles não conseguem enxergar ali a consequência. Por isso a importância da gente sempre estar conversando em casa sobre os riscos das situações. Então, passa uma cena, você comenta, passa outra cena, você comenta. Não é para falar, ai filho, se você fizer... Não é sempre assim o tipo de conversa. São conversas abertas. E mostrando para ele a consequência, para ele começar a enxergar a consequência daquilo. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que, poxa, mas será que meu filho não parou para pensar nas consequências? Não, ele não parou. Por quê? Porque o cérebro dele ainda não é desenvolvido de forma suficiente para ele enxergar as consequências. A única coisa que ele quer ser é independente. Então, nessa busca, ainda junto com a impulsividade que é típica da adolescência, eles podem sim cometer atitudes que você para e fala, não acredito que meu filho não pensou. E sim, provavelmente seu filho não pensou. Segundo exemplo, o que eu separei mesmo? O adolescente está crescendo, está ali com 16 anos, e aí ele começa realmente a ser mais independente, né? Ele já arruma as roupas dele, já arruma tudo que é dele. Já começa a se interessar pelo futuro e começa a misturar independência chega a ser um desrespeito com os pais. Então ele não quer mais dar satisfação da vida dele. Por quê? Porque dar satisfação remete à infância. Eu não sou mais criancinha, não quero ficar dando satisfação para minha mãe. Concordo que você não é mais criancinha, mas isso traz um conforto familiar. Então eles misturam essa questão do ser independente com não ter empatia pelos pais. E tem muita coisa envolvida aí por trás, né? Provavelmente se o adolescente está chegando a esse ponto, ele não tem limite em casa e aí a gente precisa trabalhar os pais, não só o adolescente. A gente precisa trabalhar a família. Tá? Então, quando extrapola esse limite, não esqueçam, não é para focar só no adolescente, é para focar no todo, na família inteira. Tá? Então, é muito comum as mães me falarem assim, Soraya, meu filho não cumpre aqui os combinados. Daí eu pergunto, e você cumpre as consequências? E elas falam, é mesmo, não. Então, eles precisam desses limites, do limite. Isso traz segurança, tá? Exemplo 2, né? Exemplo 3. Prefiro pais separados. A mãe é mais liberal. Prefiro morar com a minha mãe. Minha mãe me deixa fazer tudo. Ou então mora com a mãe. Quero mudar para casa do meu pai, porque meu pai me deixa fazer tudo. Num primeiro momento, eles podem trazer essa manifestação. Até uma chantagemzinha por trás disso, né? Quero morar com meu pai, porque lá eu posso fazer tudo. Mas, por experiência própria,
Eu tenho quantos anos? 23, 20, mais de 20 anos de carreira médica. Por experiência própria, muitos vão morar aí com, enfim, ou com a mãe ou com o pai que é mais liberal. Depois de um tempo, eles não aguentam e voltam. Porque é importante estimular a independência, mas a independência com suporte. Eles precisam de um suporte de um adulto. Quando existe a liberdade de fazer o que quer, isso traz insegurança, traz ansiedade e até mexe com a autoestima. Então isso não faz bem. Num primeiro momento ele pode falar, quero ir pra lá, mas depois eles acabam voltando. Tá? Então, estimular sim o voo, mas com suporte e limites. Tá bom? Eu vou ler aqui o comentário de vocês e já continuo aqui. Então vai me contando, gente, se vocês estão passando por... Meu adolescente está se achando independente, conta aqui pra mim, que eu vou ler agora os comentários. A Edna falou boa noite. A Sandra falou, quanto tempo demora o período da adolescência do ponto de vista hormonal? Sandra, é que assim, tem gente que entra numa idade, tem gente que entra em outra. Sabe que nem aquela história, com que idade a menina fica mocinha? Não tem fixo. Tem menina que fica mocinha com 9, com 10, com 11, com 15. Tá? Por isso que a gente abrange aí dos 10 e agora tá se estendendo até os 25. Teoricamente até os 21. Tá? Mas as mudanças hormonais ficam... Eles sentem mais as mudanças ali no começo da adolescência, tá? Silene falou, boa noite. Você está me ajudando muito com os vídeos. Que bom, Si. Obrigada por esse seu depoimento. Deixa feliz. Na verdade, me estimula a voltar. Obrigada. Ela falou assim, doutora, minha criança já está começando a ficar rebelde e acha que sabe tudo. É normal? É o tema de hoje. Como assim rebelde? Vamos ver, eu acho que é o tema de hoje. Me traz um exemplo. Oi, mãe. Gente, quando eu falo oi, mãe, eu acho que eu não explico, né? É porque minha mãe tá aqui na live, tá bom? Porque aqui tem um monte de mãe, né? E aí eu falo oi, mãe. A Carol falou assim, minha filha tem se sentido com roupas... Não, se vestindo... Ai, meu Deus, pra variar eu. Gente, acho que vocês já estão acostumando comigo, né? Tem uma questão de leitura, e aí tá escrito X, eu leio banana, tá? Minha filha tem se vestido com roupas mais masculinas, corte curto. Isso me incomoda muito, porque ela sempre foi uma criança feminina. Amar rosa, princesas, laço no cabelo. Tem 15 anos. Carol, ela tá experimentando novas identidades, tá bom? Deixa ela livre. A Denise falou, diário, tô exausta. Conta por quê, Denise? A Carol falou, ela tem amigos trans que não se encaixam no sexo biológico desde cedo. E percebo que ela também quer se aceitar em algum grupo. Então, você precisa implantar o método POC e buscar por que ela tá buscando. Você fala assim, ela quer se sentir aceita em algum grupo. Por que ela está precisando se sentir aceita em algum grupo? Aplica o método POC, busca a raiz da questão para poder ajudar a sua filha. Tá? Então, se ela precisa se sentir aceita, independente do grupo. É o grupo das patricinhas. É o grupo de skatistas. É o grupo de estudos de livro. É o grupo do xadrez. Não importa. Se ela precisa se sentir, tem algo por trás. Aí você precisa
conversar com a sua filha para entender melhor e ajudá-la, tá? Uma coisa é querer, né? Aquela busca que faz parte. Eu experimento esse grupo, eu experimento aquele outro, eu experimento aquele outro. Essa é uma busca natural da adolescência. Outra coisa é eu preciso pertencer àquele grupo. Aí quando eu faço um excesso para pertencer àquele grupo, aí já não está saudável. E aí eu preciso investigar, tá? Então aplicar o método POC. Adri falou, minha filha tem 12 anos e agora resolveu ir sem calcinha, porque as amigas disseram que marca a roupa. Vamos dar o braço a torcer a ela que realmente marca. Mas eu posso escolher uma calcinha que marca menos, tá? A grande questão da calcinha, eu acho, nossa, uma delícia se a gente pudesse andar sem calcinha, mas não dá. Quando a gente sai de casa, não dá. Porque o que acontece? Eu não sei, eu vou tentar falar de uma forma que eu não seja bloqueada no Instagram, porque eu dependendo da palavra, o Instagram me bloqueia, né? Mas o órgão sexual da mulher, ele é mais aberto, diferente do órgão do menino. E aí, se eu não tenho uma calcinha protegendo, ela fica exposta toda vez que ela senta em algum lugar. Então, por exemplo, uma amiguinha tá ali com uma verminose, que tem um verminho que sai ali pelo bumbum na hora que esquenta. Na hora que a gente senta, fica quentinho ali o bumbum, né? Aí esse vermezinho sai ali pelo bumbum porque fica muito quente, ele sai. Aí se eu vou lá e sento, a chance desse vermezinho subir pra gente é grande. Então, as roupas íntimas, elas nos protegem, tá? Lógico que elas têm que ser bem soltinhas, de algodão, para não esquentar ali, não proporcionar crescimento de fungos, etc. Não vamos nos estender. Então, explique para ela que concordo, ela tá certa, realmente marca. Mas então vamos escolher por roupas íntimas mais soltinhas, mais confortáveis. E explique o porquê. Então, nessa idade, é diferente daquela pequenininha que você ia falar, filha, tem que usar calcinha e acabou. Ela ia usar calcinha e acabou. Agora, aos 12 anos, ela começa a querer saber por quê. Por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que usar? Então, eles estão desenvolvendo o cérebro, eles querem mais respostas às dúvidas deles. Então, não imponha, converse. Mas eu nunca tinha ouvido essa. Isso pra mim foi novo, Dri. Meu filhote, 14 anos. Mudamos para Portugal há 3 anos e a sensação de liberdade está? Está? Não entendi a última palavra. Entende? Explica pra mim a última palavra e se você puder trazer um pouquinho mais de contexto, Elaine. Denise falou, doutora, minha filha de 12 anos era um doce, hoje age com arrogância o tempo todo. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, são as lives. Eu tenho aqui as lives, então... O que eu faço quando o meu adolescente explode? Meu filho não, esse não. Aqui, meu adolescente diz grosserias e eu brigo e o meu adolescente não me obedece. Essas 3 lives aqui vão te ajudar, tá? Então assiste essas 3 lives que acho que vai te ajudar para essa situação. E ela completou aqui, e não aceita conversar a respeito. Não esquece que precisa mudar a casa, tá? Então assiste essas lives que vão te ajudar. Elaine falou, opa. Ela falou assim, está desafiando meu marido e os professores, os amigos que importam. Então,
aplicar o método POC e entender por que ele está desafiando os professores. O que está acontecendo com ele? O que está por trás disso? Essa live vai te ajudar. Essas 3 lives vão te ajudar a direcionar aí. Tá? Carol falou, obrigada pela ajuda. Sheila falou, grupo de nerds de meu filho, mas me perdi. Sheila, não entendi o seu comentário, não sei em que contexto que foi aqui. Eu vi que tiveram umas mães que me mandaram pedido para participar ao vivo. Meninas, o ao vivo é quinta-feira, tá bom? Então voltem aqui quinta-feira às 8 da noite que eu chamo para participar ao vivo. A Denise falou que vai assistir. Tá bom. A Elaine também falou obrigada. Tá bom. Então vamos continuar aqui no contexto. O que significa POC, Alcione? Alcione, conta pra mim se você é nova aqui no canal. Eu acho que eu falo tanto e às vezes eu tenho medo de não estar falando. Conta pra mim quanto tempo faz que você tá aqui no canal. Só pra eu saber se eu tô pecando aí nas informações. Então vamos lá. Enquanto ela responde pra mim, eu vou explicando aqui que é o método POC. Método POC, então, como eu falei, eu sou médica há mais de 20 anos, né? E aí, no consultório, eu fui desenvolvendo um método para ajudar as mães de adolescente. Então, as mães de adolescente chegavam para mim e falavam assim, Soraya, meu filho está apresentando tal coisa, o que que eu faço? Como eu ajo? Sei de como. E aí eu falo, depende. Para eu saber como agir, eu preciso entender o porquê meu filho está fazendo isso. Então, o método POC é P-O-C, POC. P de por quê? Por que meu filho está se comportando dessa forma? Para depois eu pensar em como agir, o que fazer e como fazer. Soraya, meu filho não presta. Meu filho. Eu sempre trago o exemplo eu acho isso muito importante. Meu filho tá indo mal na escola. O que eu faço? Já tirei celular, já tirei computador, já tirei o game, já tirei o futebol, já tirei o vôlei, já tirei tudo e ele continua indo mal na escola. Aí, por trás disso, isso é um caso real, eu sempre conto, a minha paciente tinha perdido a avó que sempre cuidou dela. Ela não tinha conseguido lidar ainda com a depressão do luto e começou a ir mal na escola. E aí ainda a mãe punindo ela porque estava indo mal na escola. Então, para a mesma situação, existem vários porquês. Como cada filho é de uma forma, esse porquê é individual. E aí eu trago, através das lives, formas para você pensar aí na sua casa de como agir, tá? Então, por isso que é importante conhecer sobre as mudanças da adolescência, para eu poder saber agir de forma eficiente, eficaz com o meu adolescente. Tá? Então, esse é o método POC. Eu tenho uma aula explicando o método POC, fica lá no link da bio. No final da live eu explico onde fica, tá bom? Mas eu tenho uma aula explicando sobre isso. Bom, vou continuar aqui um pouquinho do texto e depois eu volto nos comentários de vocês, tá? Então, muitas mães me falam assim, não deixa meu filho livre não, segura ele aqui, ó, com rédea curta, porque depois vai me dar problema. Também tá errado. Então, eu não posso nem soltar demais, nem segurar demais. Na hora que eu seguro demais, eu faço do meu filho um adulto dependente e inseguro. E isso vai segurar a prosperidade dele no futuro. Então não esqueçam, a forma que ele for cuidado aqui na adolescência vai se refletir diretamente, não é indiretamente, é diretamente na vida adulta. Então precisa buscar esse equilíbrio da independência. Ai, senhora, mas eu morro de medo, já tô dando spoiler aqui, mas eu morro de medo de deixar ele solto. Aí você precisa trabalhar isso em você também. Pelo seu filho. Tá? Mas vamos lá.
vamos aos porquês, né? Então, Soraya, meu filho não está sabendo lidar com a independência. Como é que eu ajo? As mães me perguntam. Como é que eu fiz o título mesmo? Soraya, meu adolescente está se achando independente. O que eu faço? Como eu ajo? Não sei como eu ajo. Primeiro eu preciso entender o porquê. Por que ele está perdendo essa tampinha aí do Simancol? Então eu trouxe aqui alguns porquês para você pensar aí e conversar muito com o seu filho para entender o que está se passando, para aí sim saber como agir. Tá? Então eu trouxe os porquês que eu mais observo no consultório. Então, primeiro, ele está se descobrindo. Na hora que ele começa a se descobrir, ele começa a se desafiar para saber quem é ele. Isso faz parte da adolescência. Mas, como eu falei, muitas vezes ele se desafia, mas ele não sabe o que pode dar no final. Por isso eu trouxe o exemplo da menina do filme. Ela não era uma menina doidinha. Era uma menina centradinha. Mas ela se desafiou e não pensou nas consequências. Foi lá e pulou. E era super alto o lugar. Então precisa sempre estar lá dando suporte, tá, gente? Porque eles não enxergam as consequências. Então, esse é o primeiro. Segundo, que nem a mãe falou aqui, né? Enfrentam situações para ser aceito pelos colegas. Eu trouxe 2 exemplos aqui que são bem contrastantes. Exemplos da minha vida, né? Do meu dia a dia. São os meninos que precisam beijar para fazerem parte do grupinho. Vocês não têm noção do quanto eu atendo de meninos que não queriam beijar uma menina. Faz de conta ali. Vai ter a tal da festa de 15 anos. Todo mundo sabe que a menina X quer ficar com o menino. Só que o menino não gosta da menina X, ele gosta da menina Y. Só que a X é a mais bonita da escola. Todo mundo sabe que ela é afim do menino. Então fica aquela pressão, você tem que ficar com ela. Cara, ela é a mais bonita. E muitos acabam beijando a menina X e se arrependendo. E eles falam, tia, eu não sei por que eu fiz isso. E eles ficam tristes, porque aí a menina Y assiste a cena e pronto, acaba com o sonho dele de adolescente. É isso que eu falo sobre... A gente precisa estar conversando sobre coisas básicas com o filho adolescente. É trabalhando autoestima, é trabalhando valores. Então eu tenho 5 lives sobre namoro, porque é isso. Muitas vezes fica falando ali de gravidez, de anticoncepcional, e não fala sobre a essência de um relacionamento a 2, que é o respeito, companheirismo, amor. Então a gente tem que estar conversando sobre todos esses temas com o filho. E você vê que eles cometem ali a atitude e depois eles falam, puxa, eu não pensei nas consequências. Ele só queria pertencer àquele grupo. Ele não está infringindo uma lei, mas aquilo vai magoar ele demais. Ele usou aquela independência de uma forma além do limite. Ou então não. Ou então vai fazer uma contravenção porque ele precisa emocionalmente fazer parte de um grupo. Então, por exemplo, vou pichar um muro porque os meus amigos estão falando que para pertencer ali ao grupo eu preciso fazer isso e eu preciso fazer parte desse grupo, então eu vou cometer esse delito
para que eles me aceitem. Aí a gente vai tomar outro rumo no como agir. O como agir nessa questão é buscar ali o que está por trás dessa questão. Por que ele está buscando esse tipo de companhia? Muito geralmente é uma questão de autoestima. Aí eu tenho uma live de autoestima que vai ajudar. Tá? Então, para cada situação, uma forma de agir. Então, esse era o item 2, né? Então, para ser aceito pelos colegas, ele prova ali que ele é independente e faz coisas. Tanto quebrando a lei, né? Rompendo a lei ou não, né? Mas que afeta ele diretamente, né? 3, os pais são muito controladores. E aí o filho não dá conta, porque ele precisa, é necessário, é essencial que ele tenha independência. Então ele começa a ter atitudes de rebeldia para se defender desse controle, tá? Então sempre se observe, se ele está te manifestando muito esse pedido do eu não sou mais criança, você me trata muito como criança, eu não sou mais bebê, olha como é que você me trata. Se essa frase é dita na sua casa, eu te convido para olhar para você. Ele está manifestando para você, eu preciso de independência. E devagarzinho você precisa ir trabalhando isso em você para ir liberando o voo do seu filho. Lembre-se, isso está diretamente ligado ao futuro do seu filho, tá? Então, começa, por exemplo, a sair sem avisar. E volta a hora que quer. Porque ele já não dá mais conta daquele excesso dos pais e começa a aprontar. Então, não é só o adolescente, entende? É a casa. Então, esse era o 4, né? Não, era o 3. 4. Sim, eles começam, tem a liberdade, tem essa busca da independência, e eles começam a buscar por experiências que dão gratificação rápida. Isso faz parte da adolescência, tá? Eles querem experiências que deem retorno rápido. Então, por exemplo, por que o joguinho... por que o adolescente adora joguinho? Porque ele tá ali, ele vai ganhando, né? Ele vai tendo esse retorno rápido ali do joguinho. E quando eu não sei lidar muito bem com essa independência, o que pode acontecer? É buscar por álcool e drogas em busca dessa gratificação rápida. Tá? Então, essa independência, eles ainda não têm maturidade para lidar com isso. Lembra que eu falei? É dar o voo, né? Permitir o voo, mas com sustentação. Tá? Então, eles buscam por... como é que eu coloquei aqui para não esquecer? Por emoções fortes. Isso faz parte da adolescência. E eles são impulsivos. Mas eles precisam trazer uma bagagem de conhecimento para saber que se eu for mexer ali naquele vespeiro, vai ter consequência. E ele só vai saber que vai ter consequência se ele aprender isso com a família dele. Tá? Então, sempre trazendo esse suporte. Esse foi o 4. O 5º é o contrário do 4. É o filho que tá muito livre. Então, meu filho já tem um corpo de adulto, tem 1,80 m. Pode ter 12 anos, mas tem 1,80 m, um corpo de homem. Então, tá livre aí, faz o que quiser. Ele tem corpo de adulto, mas ele ainda não tem maturidade de adulto. A tecla que eu mais bati hoje foi: ele não consegue medir as consequências.
O cérebro dele ainda não está desenvolvido para ele saber o que pode acontecer no futuro. Então ele não tem idade para ficar livre. Ele precisa voar, mas você estando ali ao lado. Tá bom? Então o controle demais não é bom, mas a liberdade demais também não é boa. Os dois podem trazer graves consequências. Bom, foi isso que eu preparei de contexto aqui para a live de hoje. Então, Soraya, meu filho tá achando que tá independente já. Então, para eu saber como agir, eu preciso saber por quê. Por que ele tá se comportando assim? E aí eu convido a você conversar mais com seu filho para entender o que está por trás disso. E hoje eu trouxe alguns exemplos aqui, tá bom? Vou ler aqui os comentários de vocês, vamos lá. Tinha parado na Alcione, né? Cláudia falou assim: minha filha esquece de tudo. Estou preocupada. Será que tenho que levar ao médico? Não sai do celular. Não sai do celular é uma questão, né? Aí eu tenho... Quantas lives? Acho que 3. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho 3 lives que vão te ajudar sobre não sair do celular. Pra você entender por que ela tá ficando demais no celular, tá? Agora, se ela tá muito esquecida, aí eu te oriento a buscar seu médico para ver se isso faz parte aí da maturidade ou se realmente tem um esquecimento importante que precisa de ajuda. Ah, Alcione falou que é nova no canal. Ah, Alcione, bem-vinda. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre o canal, tá? A Lu falou, também sou nova, também não sei o que significa. Então eu dei uma ideia, mas depois vão lá para essa aula, porque nessa aula eu explico como surgiu o método POC, o que é o método POC, e aí eu trago umas aplicações mais práticas, vocês vão entender melhor, tá? Então eu até brinco assim, deve ser um dos únicos métodos desenvolvidos especificamente para mãe de adolescente, tá? Então a minha ideia é realmente ajudar a lidar com esse período, tá? A Alcione falou, castigo funciona? Alcione, eu tenho uma live sobre isso faz 2 ou 3 semanas que vai te ajudar, tá? Manu falou, minha filha tem 14 anos e acha que não tenho que cobrar mais sobre estudos, pois diz que não é mais criança e que se ela que fará a prova, não eu. Manu, reelabora a forma de cobrar. Você tem que continuar cobrando, tá? Isso faz bem para ela. Ela pode não tá enxergando, mas faz bem para ela, tá? Então pergunta para ela como vocês podem recriar isso. E aí encontrem um jeito em comum de vocês. Eu não sei seu nome, VC, boa noite, boa noite. Selene falou assim, eu tenho 2 filhos, um tem 11 e o outro 15. O de 15 enfrentei uma situação muito difícil. Aí encontrei a senhora, pode ser você, no TikTok. Ah, legal. Ah, que legal. Eu acabo sendo mais ativa aqui no Instagram, então ainda bem que você veio pra cá. Lá no TikTok eu só posto os vídeos que eu produzo daqui, mas aqui eu acabo interagindo mais. Que bom que você veio pra cá. E obrigada por ter falado que veio do TikTok. Simone falou, minha filha de 19 anos começou a trabalhar e acha que pode dormir fora de casa. Não sei como lidar com isso. 19 anos, qual é a sua questão com ela dormir fora, Simone? Conta pra mim.
A Silene falou, meu filho quer muito se aventurar de moto e de carro. Fico com muito medo. Se não é você que falou que tem um filho de 15? De 15 não pode, né? A Van falou assim, na minha, sempre essa frase. Eu acho que é aquela frase do... Eu não sou mais criança, né? Então, ela completou aqui, sou muito super protetora, isso me faz muito mal. Então, Van, isso vai se refletir na autoestima do seu filho, tá? Então, por ele, busque isso em você, tá? Então, aplique o método POC em você e busque o porquê. Por que você tem essa questão de super protetora, tá? Por ele. Aí eu vi que tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, eu já vou ler, viu? Por favor, um exemplo prático. Eu tô trazendo esses exemplos práticos aqui nos comentários, mas toda quinta-feira eu trago um exemplo prático com uma mãe ao vivo, tá? Andar de ônibus, eu já deixo. Muito bom. Mas me conta qual a idade pra eu te responder. Neide falou, meu filho está no vício do celular. Como ajudo a sair desse vício? Eu tenho essas 5 lives. 5, né? Que eu falei? Não, 3 lives, tá? Agora, se tá vício, aí procura ajuda médica. Tá bom? Qual especialidade devo procurar pelo esquecimento? Cláudia, procura primeiro o seu médico de confiança. Tá? Para depois ele te orientar. Então, o seu pediatra de costume, tá? Ela falou sim, mas agora eu não entendi muito o que é o sim. Doutora Flávia. Meu filho de 16 anos é muito legal com os outros, mas em casa é muito irritado, sem paciência com o pai e com a mãe. E na hora que você aplica o método POC, o que você encontra? Por que ele tem essa irritação? O que ele traz? O que ele exterioriza nessa hora da irritação? Conta aqui pra mim. 14 anos. PLC falou que ele tem 14 anos, né? Que é do ônibus. Aí depende da maturidade dele. Então, se você percebe que ele tem a maturidade para lidar com isso, ali, 14, 15 anos, já tá dentro da idade para ter essa independência, né? Doutora, o meu relacionamento com a minha filha está cada vez melhor com suas lives, tem me ajudado bastante. Obrigada. Dri, vou bater uma foto. Obrigado por isso. Muito obrigada. Tá bom. Acabou. Ah, não, tem essa aqui, né? A caixinha de pergunta. Vou ver os vídeos do método POC. Vou sair... pois tenho 4 horas de fuso. Que pena. Que pena. Mas tá bom, a Elaine vai ver. PLC falou assim, acho que é tranquilo, rota simples e prática. E é bom, que aí vai trabalhando a independência dele, né? Muito bom. Bom, gente, então vamos lá. Muitas mães novas, né? Sempre tem mãe nova aqui, eu fico muito feliz. Como é que funciona o canal? Todos os dias tem vídeo, tá? Algumas mães até falam, mas esse vídeo aqui você não falou de tal coisa. Sim, gente, o vídeo do Instagram, ele só pode ter 1 minuto e meio. Então eu não consigo me aprofundar. O vídeo curtinho é só para te tocar, para te sensibilizar sobre a importância do tema. Para aprofundar, precisa vir para as lives, tá? Então, de segunda-feira, 7h30 e quinta-feira, às 8 horas. Segunda-feira é conteúdão e quinta-feira, prática. Então, eu convido uma mãe para uma mentoria ao vivo, gratuita, mas é ao vivo. Então, a mãe vem, traz a questão dela, a gente aplica o método POC e ela sai com um direcionamento sobre como agir em casa, tá? Então,
fica ali no meu feed. As lives de quinta-feira, quem quiser assistir na prática, tem salvo. Soraya, eu preciso entender mais sobre adolescente. Estou passando aqui por alguns perrengues e entendi que se eu estudar mais sobre adolescência, eu vou aprender a lidar. Aí eu tenho um curso para mães de adolescente, tá? Então, quem quiser informações sobre o meu curso, tenho... Opa, peraí. Tem a minha fotinho. Tem a minha fotinho, uns escritinhos. Aí na última linha tem um link. Eu te direciono primeiro para essa aula que eu falei do método POC. Gratuita. Para você conhecer melhor o meu trabalho. E aí, se você quiser, aí você adquire esse curso, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua relação com seu filho, tá? Então, quem quiser, é só clicar lá no link. Eu vou pôr aqui embaixo também. Fica mais fácil, mas eu acho que não sei se dá pra clicar. Então, se não der pra clicar, tá lá no link da bio, tá? Soraya, eu queria que você produzisse um vídeo sobre tal coisa. Aí vocês me mandem uma mensagem no direct. Soraya, tem um filho ou uma filha de tantos anos, preciso da idade, tá? Que tá passando por tal situação. E aí eu produzo um conteúdo para você. Tem muitas mães me perguntando o que eu faço. Essa consultoria eu não faço pela rede social, tá bom, gente? Eu produzo vídeo voltado pro pedido de vocês, tá bom? Deixa eu ler, porque de qualquer forma esse é o meu trabalho, né? Eu vou ler aqui os últimos comentários de vocês. Fátima falou olá, Adriane também falou olá. Neide falou, meu filho de 12 anos, tudo questiona quando eu faço correção, tem sempre argumento. É normal nessa idade? Sim, assista essas lives que eu falei sobre comportamento que vão te ajudar. São 3. Tá bom. Então, para as mães que fizeram o pedido aqui para participar ao vivo, voltem aqui comigo na terça-feira, na quinta-feira, às 20 horas, que aí eu convido uma mãe para participar ao vivo e fazer essa mentoria aplicando o método POC. Paulo falou, parabéns. Legal, muito bom seus conselhos, todos úteis. Obrigada, Paulo. Que bom que, eu vou repetir isso, tô falando isso nas últimas lives. Tá aumentando o número de pais participando. Isso está me deixando muito feliz, muito feliz. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada por dividirem o que vocês estão passando aí na casa de vocês. E nos vemos aqui no canal. Grande beijo, bom descanso. Tchau, tchau. A gente falou um abraço para sua mãe, obrigada. Manda um beijo para ela também. Beijo, mãe. Paulo falou parabéns pelos conselhos deixados. Obrigada, Paulo. Tchau, gente.